16ª aparição, 25 de março. Na manhã da festa da Anunciação à Revelação. Eu sou a Imaculada Conceição. No despertar daquele dia 25 de março de 1858, Bernadette sentiu-se novamente pressionada para ir à gruta. Era uma força estranha que nascia em seu interior, que não sabia explicar. Mas era muito cedo e seus pais lhe aconselharam esperar o dia clarear. Às 5 horas da manhã já pôs-se a caminho. Depois de rezar o terço em êxtase, levantou-se e caminhou em direção à aparição e conversaram. Mademoiselle, quer ter a bondade de me dizer quem és, se faz o favor. A Queiroz sorriu, não respondeu. Ela insiste na solicitação, a segunda e a terceira vez, obtendo como respostas um sorriso carinhoso e modesto da visão. Mas Bernadette tinha a necessidade de saber o nome dela, precisava levar esta notícia ao senhor abade, porque caso contrário, ele não construiria a capela. Por isso, com mais amor e decisão, insistiu uma quarta vez suplicando que ela dissesse o seu nome. Desta vez a aparição não sorriu mais, ficou séria. As mãos que estavam unidas afastaram-se estendendo sobre a terra e depois novamente juntas à altura do peito. Levantou os olhos ao céu em sinal de profunda humildade e obediência a Deus e disse: Eu sou a Imaculada Conceição. Dito isto, desapareceu. Bernadette retornou a si e, para não se esquecer das palavras, repetiu-as várias vezes em seguida, tropeçando nas letras que mal sabia pronunciar. Fugiu das perguntas de todos e correu para a casa do senhor abade Peyramale. Lá chegando, antes mesmo de cumprimentá-lo, gritou: Que só era Imaculada Concepciou no seu dialeto patôs de Lourdes, eu sou a Imaculada Conceição. O abade ficou perplexo. Não sabia se sorria ou ocultava o seu júbilo, procurando num último esforço, certificar-se do óbvio. Pequena orgulhosa, tu és a Imaculada Conceição. Não eu. Peyramale sente que está diante de uma grande revelação. A Virgem é concebida sem pecado. Apesar de ter sido decretado em 8 de dezembro de 1854, o dogma da Imaculada Conceição de Maria não era aceito por todos os católicos, principalmente por alguns teólogos que defendiam a universalidade da redenção e do pecado original. Isto é, atribuíam a Nossa Senhora o mesmo privilégio que teve João Batista, de ter a santificação antes do nascimento. Mas não aceitavam a imunidade do pecado, isto é, não aceitavam que Maria Santíssima fosse preservada do pecado original, mesmo considerando a sua condição especial de mãe do Redentor. Por este motivo o abade explodia intimamente de satisfação e se preocupava em saber da realidade. Pela santíssima vontade de Deus, a partir daquele momento Nossa Senhora deixava realçar com todo brilho a sua grandeza notável e ilimitada, porque ela própria confirmava que teve uma conceição imaculada. Por isso Peyramale se debatia. Uma senhora não pode usar esse nome. Tu enganaste, sabes o que isso quer dizer. Maria Bernarda diz que não, abanando a cabeça. Então como podes dizê-lo se não compreendes o que é? Repeti todo o caminho. No silêncio que se seguiu, Peyramale ficou pensativo com um suave sorriso nos lábios. Bernadette interrompe o silêncio e diz: Ela sempre quer a capela. O abade no íntimo deve ter respondido que não só uma capela, mas uma monumental basílica. A partir daquele momento a dama estava dispensada de fazer qualquer milagre, de fazer florir a roseira selvagem da gruta. Era ela, a Mãe de Deus, a nossa querida Mãe que veio visitar-nos com o objetivo de revelar-nos um grande mistério divino e pedir penitência ao mundo, para que todos rezassem pela conversão dos pecadores e tivessem uma conduta responsável e digna. Peyramale estava emocionado. Tentava esconder sua alegria e por isso, para salvar as aparências, falou com ela. Vai para casa, falaremos outro dia. Os dias passaram e o clero com muita alegria e vibração comemorou a revelação do grande mistério. Dia 6 de abril Bernadette sentiu-se novamente pressionada para voltar à gruta. Aquela força estranha e agradável a impulsionava para Massabielle. Como já havia passado das 15 horas, foi encontrar-se com o padre Pomia no confessionário. Algumas pessoas que a observava se incumbiram de espalhar os boatos. A cidade ficou na expectativa de algum acontecimento. 17ª aparição, 7 de abril. Nossa Senhora nada disse, mas verificou-se nesta aparição o chamado milagre da vela.
A vela benta que Bernadette segurava escorregou-lhe pela mão, atingindo-lhe os dedos. Meu Deus, ela queima-se! Gritam várias pessoas. Deixem-na estar, ordena o Dr. Dozous. Bernadette não se queimou. No dia seguinte, quarta-feira da Páscoa, antes do sol nascer, já encontrava-se na gruta, acompanhada inicialmente por uma centena de pessoas que logo aumentou para 1000, quando iniciou a reza do terço. Nas primeiras Ave Maria da primeira dezena, entrou em êxtase. O Dr. Dozous, que vinha estudando seu caso, surge no meio da multidão pedindo passagem, pois queria estar ao lado dela, para presenciar suas reações fisionômicas. E abrindo passagem entre o povo que contritamente rezava, dizia: não venho como inimigo, mas em nome da ciência. Corri e não posso me expor às correntes de ar. Só eu posso verificar o fato religioso que aqui se dá. Deixem-me prosseguir este estudo. Neste dia, ela utilizava uma grande vela que se apoiava no chão. Foi fornecida por uma pessoa que tinha alcançado uma graça. Com sua mão tentava proteger a chama da vela da corrente de ar. Mas no transe em que se encontrava, não posicionou corretamente a mão esquerda em forma de concha sobre o pavio aceso, de modo que a chama da vela passava por entre os seus dedos. Mas ela queima-se, gritaram da multidão. Deixe estar, pediu Dozous. Ele não acreditava naquilo que seus olhos viam, os sorrisos de Bernadette, os sinais da cruz, feitos com tanta graça, sua fisionomia séria em vários momentos compartilhando de uma tristeza da visão e a chama da vela que passava por entre seus dedos, sem queimá-los, sem provocar dores. Terminado o êxtase, examinou as mãos da vidente e não encontrou o menor sinal de queimadura. Para testar a sua sensibilidade, acendeu a vela e, sem que ela percebesse, aproximou a chama de sua mão. Ela gritou e protestou: está querendo me queimar. Dozous, homem de atitudes extremas, viu crescer repentinamente em seu coração uma fé gigantesca. Da mesma forma que seu caráter explosivo o levava muitas vezes a defender suas convicções abertamente e com decisão, espalhou a novidade com disposição, convencido que estava diante do sobrenatural na gruta de Massabeile. No café francês, que era o ponto de convergência para os bate-papos, também para os mexericos, Dozous proclamou com segurança e fartos argumentos a existência do extraordinário em Lourdes. Em dado momento ele assim expressou-se: é um fato sobrenatural para mim ver Bernadette ajoelhada diante da gruta em êxtase, segurando uma vela acesa e cobrindo a chama com a mão esquerda, sem que pareça sentir a mínima impressão do contato com o fogo. Examinei-a. Não encontrei nem o mais ligeiro sinal de queimadura. Mas continuava a existir também os descrentes, aqueles que não aceitavam os fatos e caçoavam dos frequentadores da gruta. Eles atuaram sobre os administradores pedindo providências contra aquilo que chamavam de palhaçada. O prefeito resolveu proibir o acesso à gruta. Mandou retirar todos os objetos religiosos que tinham sido colocados lá. Os pais e amigos de Bernadette, para evitar complicações, a enviaram para Cauteres, a título de tratar de sua asma. Contudo, a sua ausência em nada influiu no fervor das almas piedosas, que se manifestavam claramente todos os dias. Eram organizadas procissões, cânticos e orações com a maior participação possível. Por outro lado, alguns procuravam dotar a gruta de certo conforto, colocando na fonte de água uma bacia com 3 torneiras, para facilitar a utilização. Pedreiros, carpinteiros e funileiros trabalhavam gratuitamente e com desprendimento, melhorando o acesso, colocando uma tábua furada para receber as velas, empregando seus esforços com o objetivo de tornar a gruta um recanto aprazível de devoção mariana. As autoridades, vendo que não conseguiam nem acabar e nem diminuir a frequência das visitas à gruta, decidem fechá-la. No dia 15 de junho, o prefeito mandou fazer uma barreira constituída por uma paliçada de madeira, que isolava a área da gruta. O povo, no dia 17, destruiu a paliçada. As barreiras são reconstruídas no dia 18 e são demolidas pelo povo na noite do dia 27. Tornam a serem reconstruídas no dia 28 de junho, para novamente serem demolidas na noite do dia 4 de julho. No dia 8 de julho, a igreja intervém oficialmente pela primeira vez, pedindo tranquilidade ao povo e respeito às autoridades. No dia 10 foram levantadas as barricadas novamente.
Bernadette mantinha-se distante e indiferente a toda esta movimentação. Nas oportunidades que surgiam, recomendava obediência e desaconselhava que arrebentassem a paliçada na gruta. 18ª aparição, 16 de julho. Como é festa de Nossa Senhora do Carmo, a vidente assiste à missa e comunga na igreja. Ao entardecer sente que Deus a chama para a gruta como das vezes anteriores, e lá chegou por um caminho que ninguém suspeitou. Foi em companhia de sua tia Lucilia, camuflada com um capuz emprestado. Mas não pode aproximar-se devido à sebe e aos soldados que, por malvada ordem do governo, cercam o recinto. Junto à cerca de tábuas que isolava a gruta, encontrava-se um grupo de pessoas que de joelhos e silenciosamente rezavam. Ela ajoelhou e acendeu sua vela. 2 congregadas marianas que a reconheceram, juntaram-se a ela e a sua tia, em silêncio. Apenas começar o terço, as suas mãos afastaram-se comovidas, numa saudação de alegria e surpresa. Nossa Senhora estava lá. A sua face iluminou-se e suas feições adquiriram uma indescritível formosura. A menina contempla a Senhora de além do rio e da sebe. Terminada a reza do terço, pelo seu rosto podia-se ver estampada a felicidade que brotava de seu íntimo, a alegria de mais uma vez ter se encontrado com a Mãe de Deus. Ela não comentou nada. No caminho de regresso, apenas disse: "Não via o rio nem as tábuas", explicará ela mais tarde. Parecia-me que entre mim e a Senhora não havia mais distância que das outras vezes. Só via ela. Nunca a vi tão bela. Foi o último adeus da Senhora até ao céu. Aconteceu como se fosse uma visita de despedida. Nossa Senhora, sempre bondosa, cheia de carinho e atenção, desceu à terra mais esta vez, para o derradeiro adeus à sua amiga. Qual é a mensagem que se desprende das 18 aparições de Lourdes? O elemento principal, responde Laurentin, grande teólogo da Virgem, é a manifestação de Maria na sua Imaculada Conceição. O resto é em função deste primeiro elemento e pode também resumir-se numa palavra, em contraste com a Virgem sem mancha, o pecado. Mas inimiga do pecado, ela é também amiga dos pecadores, não enquanto estão ligados às suas faltas ou se gloriam delas, mas enquanto se veem esmagados pelos sofrimentos físicos e morais, consequência do pecado. Reduzida à sua expressão mais simples, poderíamos sintetizar desta forma a mensagem de Lourdes, a Virgem sem pecado, que vem socorrer os pecadores. E para isso propõe 3 meios: a fonte de águas vivas, oração, a penitência. Terminamos a terceira parte desta narração. Fique conosco para continuarmos a apreciar as grandezas da Mãe de Deus. O próximo será o 4º e continuação das histórias das próximas aparições. Este é o canal Domus Aurea, a Casa de Nossa Senhora. Subscreva no canal, dê um like e compartilhe, pois o saber não ocupa lugar. Salve Maria!